Bem-vindo a mais um podcast do Além do Script. Hoje nós temos aqui com a gente um convidado especial, Enivaldo Medeiros, da KPM, uma pessoa bem conhecida na comunidade brasileira. Ele lida com impostos, o grande vilão, né, de todos os empresários, pessoas físicas, pessoas jurídicas. Enivaldo, um prazer ter você aqui com a gente. Espero que hoje a gente possa responder bastante perguntas e elucidar bastante também mitos, né, que existe com relação aos impostos de renda. E nós estamos bem propícios, né? Bem na época agora, né? Então, Valdir, seja bem-vindo. Valdir, é um prazer estar aqui contigo, além do script. Nós queremos aí, para os nossos ouvintes, que possam entender um pouquinho e saber que este vilão do IRS não é, na verdade, um grande vilão. Se você souber saber com ele, trabalhar com ele, ele pode ser até um parceiro. Uhum. Então, basta saber, conhecer exatamente os lupos, as regras e todas as estratégias que existem que podem favorecer a pessoa, pode favorecer o seu negócio a estar de acordo com as leis, mas também ter um favorecimento dos seus negócios. Né? Não importa se você é imigrante, se você é legal, ilegal, se você trabalhou, ganhou dinheiro, gerou renda, você está no sistema, né? Simples assim, né? Exatamente. E uma das coisas que as pessoas confundem às vezes é imaginar de que, não, eu não ganhei dinheiro nos livros, vamos supor, nos books, ou eu não ganhei dinheiro na conta bancária. É irrelevante como você ganhou dinheiro. Para o IRS, se você ganhou, ele quer que você reporte aquilo, mas não significa que reportar a informação tem a ver sempre com o pagamento do imposto. Muitas vezes ele quer que você reporte, mas existe exceções, existe limites, né? e benefícios também, né? Que faz com que você, às vezes, reporte um valor alto, mas paga um valor bem pequeno. Depende da estratégia, depende como foi usado. Só um parênteses aqui, para quem possa estar perguntando, o que o Enivaldo está falando reportar? E reportar aí, no caso, é declarar, né? O que no Brasil a gente fala declarar, né? Porque às vezes as pessoas falam, mas o que ele está querendo dizer reportar? Porque a gente está lidando aqui com a comunidade brasileira, então a gente... Exato, o pessoal daqui já entende essa linguagem, né? Então nós temos aqui uma linguagem particular, né? Que às vezes a gente mistura o inglês e tal. Declarar. Quando falamos em reportar, é declarar. Exato, obrigado. Enivaldo, para quem tá nos ouvindo e não sabe nada de imposto de renda e... como a gente falou, né? Chega a ser até um grande vilão, um monstro, né? Tem gente que tem medo. Dragão americano, né? Exatamente. Quem é o Enivaldo Medeiros? O que você faz? Bom, eu sou um imigrante que vim para cá há 31 anos atrás. A minha jornada na contabilidade, eu comecei quando eu tinha 15, 16 anos, eu comecei a fazer o high school, né? O segundo grau. Eu fiz técnico de contabilidade, depois eu fui, isso no Rio Grande do Sul, depois eu fui chamado para trabalhar em Santa Catarina como auxiliar de contabilidade, e lá eu fiz faculdade, me formei no Brasil. Então, eu me formei no segundo grau em contabilidade, depois eu fiz faculdade de contabilidade lá no Brasil, e em 94 eu vim para os Estados Unidos. Aqui eu me casei, tenho duas filhas do primeiro casamento. E depois, logo que eu cheguei aqui, eu vi que aqui nos Estados Unidos se fazia muito imposto de renda, em comparação com o Brasil, que quase não se faz para indivíduo, é mais empresa. Mas questão de indivíduo, aqui praticamente todo mundo faz. Se você ganhou acima de $400 por ano, você tem que fazer o seu imposto de renda. Veja bem, não é $400 por hora, ou por dia, ou por mês. É por ano. Ganhou mais que 400... Isso é via de regra, né? Via de regra. Ganhou $400, teria que relatar ou declarar o seu imposto de renda. Então eu cheguei, vi essa necessidade, eu disse, vou começar a aprender sobre isso. Comecei a fazer cursos, trabalhei no H&R Block, trabalhei em outras empresas,
tudo relacionado com imposto de renda, contabilidade, essas coisas. É claro que eu também trabalhei em outros lugares, trabalhei em construção, em limusine, cheguei até a trabalhar de engraxate por uma semana, mas o meu tamanho, que tem que se agachar ali para ficar... Deu dor nas costas. Não tinha como. Então, em 97, eu fiz a faculdade aqui de contabilidade, eu tentei reaver alguns créditos pela faculdade que eu já tinha, consegui alguns créditos, mas depois eu ia entrar no último ano da faculdade, daí eu pensei, puxa vida, vou entrar aqui, o negócio é tudo em inglês, é uma regra diferente, é um sistema diferente. Se eu quiser ser realmente um especialista, vou ter que começar do início. Daí eu fiz a faculdade tudo de novo. Você deu 2 passos para trás? Ou eu fiz de novo. As aulas contábeis eu fiz todas de novo. Apesar de eu ganhar crédito das outras matérias, mas as de contabilidade fiz tudo de novo. Me formei em 2001. Depois, em 2009, fiz meu mestrado. Em 2019, comecei a fazer o meu doutorado. Por causa da pandemia, parei, está pendente isso. Mas o que eu quero dizer é que desde 97 estou envolvido com imposto de renda, contabilidade nos Estados Unidos. E a KPM nasceu quando? Em 2006. Eu comecei a fazer a minha clientela, principalmente os amigos, pessoal da igreja, fazendo meio que de graça, assim, né? Tipo, deixa eu analisar o teu imposto, perguntar para a pessoa, você já fez o teu imposto? Se eles dissessem que já fiz, deixa eu analisar, talvez tenha alguma coisa aí que eu possa ver, uma estratégia nova, uma vantagem que o outro contador ou a pessoa que preparou não viu. Me deixa eu ver. Eu pegava de graça para analisar e de 10 que você analisa, sempre tem 1 ou 2 que você pode fazer alguma coisa diferente. E o interessante é que aqui é permitido que você volte 3 anos atrás, né? Exatamente. Até 3 anos atrás, não importa se já está fechado ou não, você consegue Você pode... né? Pode se tem voltar... crédito, você Exatamente. resgata. Então, isso daí foi uma vantagem para mim. As pessoas... Porque, veja bem, se eu revisar o teu imposto de renda e eu descobrir uma coisa ali, você vai ficar pensando, opa, será que eu volto para o meu antigo que fez esse erro aqui? Uhum. E é claro que a gente está ali com um olhar diferenciado, né? Um olhar de auditoria para ver realmente se encontra alguma coisa. Então, geralmente, a gente encontra alguns detalhezinhos, alguns que não precisa mudar, mas já faz a pessoa pensar, opa, peraí, por que ele deixou passar isso? Porque... Então, aquilo dali fez que as pessoas confiassem na minha habilidade e começaram, opa, peraí, quem sabe o ano que vem eu vou pegar o Enivaldo para analisar isso daí para mim. Então, isso me deu uma grande clientela. Você sendo brasileiro, nós sabemos que o brasileiro sempre vai um além, né? Você tem um além, você já tem esse espírito de quero fazer, quero resolver, porque eu te conheço bem, e você passa essa confiança para a pessoa e você se torna um especialista já em 2006. A KPM são 20 anos. Isso eu comecei em 97 a fazer isso. Só que o que ocorreu em 97 eu fazia isso só part-time. Tá. Eu tinha um outro serviço. Daí em 2006 eu não dei mais conta. Quando nasce a KPM. Exato. Aí você já é uma empresa estabelecida. Isso, eu formei a KPM, que significa K de Keila, minha primeira filha, P de Priscila, minha segunda filha, e o M de Medeiros. Então, Keila, Priscila, Medeiros. Isso. Essa ia ser a minha próxima pergunta. Desacelera, né? O que aconteceu foi em 2006, eu não dava mais conta. Eu tinha uns 800 clientes já, então não dava para eu dar conta dos clientes e ainda trabalhar com outros empregos. Então, você já viu ali uma empresa séria. Daí eu registrei minha empresa e dali em diante só trabalhei para mim mesmo. Então, KPM existe há 20 anos praticamente. Com um empresário completo. De 27 anos é por aí, 27, 29 anos de experiência. Exatamente. Então, assim, nós temos aqui um contador na comunidade brasileira com 29 anos de experiência que tem ali o jeitinho brasileiro, não aquele jeitinho para malandragem, mas o jeitinho brasileiro de ver aquelas particularidades que a maioria das pessoas não vê, aquelas coisas que caem ali no buraco, no crack da vida, né? Então você, aqui tem o Enivaldo, KPM Medeiros, Carla, Priscila... Keila, Priscila Medeiros, KPM. E você está em Queens, né?
Corona? Não, na verdade, este ano eu mudei para Manhattan. Já tentei 2 vezes vir para Manhattan. A última vez que eu vim, cheguei 2 meses antes, teve a pandemia e acabei que o prédio que eu estava fechou por causa da pandemia. E daí eu voltei para o Queens e começamos tudo de novo no Queens. Mas agora, finalmente, estamos ali em Manhattan, praticamente em frente à Biblioteca Pública, na 42. Estamos na 41 com a Quinta Avenida. Então é de fácil acesso, bem pertinho da Grand Central. Pessoal que mora fora pode ou pegar os trens maiores, né, além do metrô. Então é bem acessível ali e agora nós podemos assistir. A gente deixa as informações dele aqui e para quem quiser ainda a maioria das pessoas, tem gente que já até fez, mas mesmo que você fez, se você quiser que o Enivaldo dê uma analisada no seu imposto de renda, né? Contacte ele. Na verdade, apesar de o período de taxa ter aberto no dia 26 de janeiro, que é quando o governo autoriza você a enviar os impostos, muita gente tem que esperar para receber o W2, que só a partir do dia 2 de fevereiro foi que quando a maioria das pessoas, das empresas, começaram a distribuir os W2. Então tem muita gente que não fez o imposto ainda. E aqui eu faço um adendo. Para você que tem empresa, né, como no meu caso, o caso do próprio Enivaldo, imposto de renda não é quando abre o período. Imposto de renda são todos os meses, né, Enivaldo? Aí é que está. Tem muita gente que confunde. Por exemplo, no Brasil, eles praticamente abrem só em abril, vamos supor. Uhum. Né? Naquele mês é o mês de fazer imposto. Aqui não. Aqui para indivíduos, você faz a partir de janeiro, no dia que o governo autoriza o envio, até o dia 15 de abril. Só que tem um detalhe aqui, que as pessoas às vezes não se apercebem. Você pode fazer qualquer mês do ano, se você não fez até abril. Então não tem essa ideia de, eu não fiz em abril, só no abril do ano que vem. Não tem isso. Se eu não fiz, vamos supor, eu não fiz as taxas de 2000. Qualquer dia hoje eu posso fazer as taxas de 2000. Não preciso esperar o governo abrir um determinado período. Ele abriu o período para 2025. Mas de 2024 já está aberto desde o ano passado. Desde Se você o não dia, fez, faça logo. Resolva logo essa situação. Outra coisa, questão de empresa, não é só o fazer o imposto, é fazer a contabilidade. Um dono de empresa, ele precisa ver quanto eu estou ganhando, quanto eu estou gastando mês a mês, para você ter uma melhor tomada de decisão. Você vai olhar a sua contabilidade e você vai dizer, poxa vida, esse mês estou gastando tanto disso, tanto daquilo. Opa, peraí, vou dar uma economizada aqui, vou dar uma parada aqui, ou de repente vou investir neste outro local, né? Porque você tem uma visão melhor antes do que você seja vai fazer. tarde demais. Exato. Né? Porque o que ocorre muitas vezes, a pessoa chega no final do ano e uma vez que fechou o ano, algumas estratégias que ele poderia estar aplicando naquele ano não pode mais. Por quê? Eu não posso dizer que, faz isso daqui, faz aquilo dali, gasta nisso, deixa de gastar aqui, aplica assim, aplica assado. Não dá mais, já fechou o ano. Você não pode gastar em 2026 o que você teria que ter gasto em 25. Exato, né? Fechou o ano, acabou. Fechou o ano, acabou. Então, KPM, Enivaldo Medeiros, você... seria justo dizer que você ajuda as pessoas, tanto pessoas físicas como pessoas jurídicas, né? O que a gente entende lá no Brasil, CPF e CNPJ? Exato. Ou você está mais, tem um nicho mais, você está mais voltado para o CPF do que o CNPJ? E aqui eu falo CPF e CNPJ para as pessoas que não entendem, porque aqui né, a gente sabe que é o Social Security, né? A pessoa física, o indivíduo e a empresa, né? Exato. Você atua nos dois campos? Nas duas nós trabalhamos nos dois. Na verdade é o seguinte, é claro que a gente começou atendendo bastante o público brasileiro individual, porque botamos propaganda lá em 2006, quando eu abri a empresa, eu logo botei propaganda na Globo Internacional, na Record, né? Então a gente botava nas novelas, Jornal Nacional, do Fantástico. Então isso deu uma grande visibilidade. Precursão, como é que é? Procursão. E isso deu uma grande visibilidade para as pessoas e saber quem era o Enivaldo Medeiros, quem era a KPM.
E isso me trouxe um grande número de indivíduos. Só que o grande problema, às vezes, é que indivíduos, é legal fazer a taxa do indivíduo, mas o ganho para o indivíduo é menor. E, na Você verdade... tem que ver ele uma vez por ano só. Exato. Mas o grande problema nem é isso. Onde existe a grande necessidade é nas empresas. Veja bem, a pessoa vem do Brasil, ela vem para cá, ela começa a trabalhar aqui, ela abre um negócio aqui e, de repente, ela não tem aquela conhecimento das leis, conhecimento dos impostos, de como é as regras. O que você sabe, vamos supor, eu sei trabalhar de construção, daí a pessoa começa a construção, começa a fazer dinheiro, faz uma empresa, e agora? Como é que eu faço? Onde eu tenho ajuda? E o grande problema aqui, principalmente eu vou puxar um pouco para o nosso lado aqui, ou até para todos os estrangeiros. Quando a gente chega aqui, a gente tem aquela garra, eu quero construir o sonho americano, quero ter minha casa, quero ter meu carro, quero ter minha família, quero ter... Sabe? Porque aqui você vê as possibilidades, ou vê muito mais possibilidades do que outros lugares. O horizonte é amplo, né? Exato. Então isso te faz, em poucos anos, às vezes você já tem uma casa, você já tem 1, 2, 3 carros, o teu negócio já progrediu. Só que eu não quero falar mal aqui do contador americano, mas às vezes o contador americano está mais dentro do quadradinho dele, assim ou ele atende só indivíduo, faz poucas empresas, ou então é aquele cara que trabalha por uma grande corporação, então ele está só com aquela visão corporativa e ele nem sempre ele está voltado para o imigrante. Então eu comecei a estudar, me especializar principalmente no pequeno e médio empresário. O cara que chega aqui, tem o seu negócio, começou a produzir. Quais são as estratégias que ele pode usar? Quais são as coisas os lupos, né, que a gente vai dizer assim, as exceções que são permitidas dentro da lei para que ele possa progredir. Então eu comecei a me especializar sobre isso. Tanto é que quando tem vezes que as pessoas vêm para mim porque foram para um outro contador, o outro não soube dizer algumas estratégias para eles, ou só disse as coisas mais básicas, porque uma coisa é o seguinte, você pode ler um imposto, digamos assim, um manual de fazer o imposto de renda, mas normalmente as pessoas só lêem o primeiro livro, não lê o segundo, não lê o terceiro, o quarto e o quinto, que é onde vai estar os segredinhos de como fazer, de como aplicar algumas estratégias. E normalmente cada um deles ali traz um segredinho, igual você falou, o pulo do gato, né? Que exatamente. Para a próxima etapa, né? Então, isso me fez ver essa oportunidade de principalmente os pequenos e médios negócios, vou dizer assim, empresas, e também os empresários. Eu comecei a ver que vários empreendedores precisavam de ajuda. Então é onde nós estamos trabalhando, somos especializados nisso para ajudar, principalmente o cara que está começando seu negócio. Tanto é que eu abro a empresa para ele, eu faço toda a estratégia para ele, faço planejamento e também faço o imposto e a contabilidade. Legal, interessante isso aí. Agora, para quebrar o mito de uma vez, aqui a gente... de repente a gente está falando para aquele pequeno empresário, que a gente conhece bastante gente, temos amigos que têm aí suas empresas e são trabalhadores e tal, e estão trabalhando, e ele passa o ano inteiro trabalhando, de repente ele não está nem pensando em imposto de renda, ele acha que imposto de renda é dia 15 de abril e... Bom, para a empresa é até antes, né? Um mês antes. Um mês antes, 15 de março, né? E ele não está nem pensando em imposto de renda e tal, de repente, ele vai, chega naquele dia e ele descobre que ele está devendo milhares de dólares em imposto, ele olha e fala assim, mas eu não tenho esse dinheiro para pagar, né? Então, é importante esse auxílio. Como empresário, você tem que levar a cada mês, você tem que entender das suas finanças, você tem que ter alguém que te auxilia nesse aspecto, para que você chegue no dia de entregar o teu imposto de renda, na data final, na última hora, e você não está devendo milhares de dólares aí. E também para, muitas vezes, o que acontece, o que desequilibra o mercado, que faz o mercado ficar injusto muitas vezes,
às vezes uma pessoa, um empresário que leva tudo certinho, ele sabe, né, os deveres deles, as obrigações dele, de repente ele está aí concorrendo com pessoas que não têm a menor ideia, e aí você passa a entender o porquê de um trabalho custar 1.000 e o outro ele acha que custa 500. Mas ele dá o preço de 500, só que chega lá na frente, só que quando ele vai se ferrar, ele já ferrou os outros para trás. Então seria muito mais justo que todas as pessoas que trabalham por conta, que têm a sua empresa, entendam isso, para que o mercado se torne mais justo para todos. Uhum. Quando chega no final, a hora que você chegar, tiver que prestar conta, todo mundo pode prestar conta. Aí sim nós vamos ter um equilíbrio maior. Porque muitas vezes, até por muito tempo, eu cheguei a perguntar, mas como que uma pessoa pode dar a metade do preço que eu entreguei? Aí é por isso. A pessoa não tem, Ela não tem noção ela não correta tem noção das obrigações que ela vai ter, que ela teria que ter, né? Uhum. Então, se você quer levar tudo certinho, e aqui nos Estados Unidos a coisa é séria, porque o imposto de renda eles vão Mas atrás. tem um detalhe aí que, principalmente para o brasileiro, é diferenciado. Na maioria das vezes, no Brasil, existe uma maneira de fazer um imposto que aqui é totalmente diferente. Lá tem o que a gente chama de o lucro real e o lucro presumido. Uhum. Aqui tudo é lucro real. Uhum. Lucro real lá é só grandes empresas, a maioria faz lucro presumido. Qual que é a diferença? É assim, ó, vamos supor que durante o ano você trabalha com vendas, você vendeu 100 mil, você tem que pagar para o governo em cima dos 100 mil. Uhum. Aqui não. Aqui você vai vender os 100 mil, você vai ter que descontar as despesas e o que sobrou, vamos supor, eu vendi 100 mil, mas eu gastei com funcionário, com telefone, com aluguel, com material, seja lá o que foi envolvido com o carro, seguro, babá, e no final, vamos supor que sobrou só 20. Uhum. Eu vou pagar imposto em cima do 20, não em cima do 100. Uhum. O que é diferente do Brasil. Uhum. Então aqui tudo é como se fosse o lucro real. Uhum. Seria injusto você pagar em cima apenas do que você recebeu e não pôr as despesas, ok? As suas obrigações. Seria inviável, né? Exato. Então, quando as pessoas param para pensar sobre isso, aliás, elas não pensam sobre isso. Elas pensam, não, no final do ano eu vou ter que pagar imposto em cima de tudo, e então elas não se preocupam nas estratégias que elas já poderiam estar usando durante o ano. Que é o investimento, comprar aquele carro extra, trocar os pneus. Exato, antes quando chega, do ano, vamos supor assim, vamos supor que eu já tenho ideia de comprar aquele carro. Para que comprar ele em janeiro se eu estou sobrando dinheiro em dezembro? Compra logo em dezembro, de repente você até aproveita uma promoção de Natal e compra aquele carro. Por quê? Porque aquele gasto vai entrar no ano que você está no ano vigente, ou seja, se foi para 2025, já compraria em dezembro de 25 e lá em janeiro você vai poder, quer dizer, lá em dezembro aquele gasto já vai constituir parte daquele ano e vai reduzir o seu ganho. Uma estratégia que eu uso, particularmente, eu uso aqui. Você está falando no final do ano, né? Que isso é bastante interessante, que aqui voltando um pouquinho, a maioria dos empresários brasileiros hoje, de pequeno porte, né, que a gente se tornou empresário aqui nos Estados Unidos, a gente não tem aquela experiência no Brasil, igual você falando de lucro presumido e lucro real, a maioria das pessoas não tem noção disso, eu tenho certeza, porque eu falo por mim. Eu fui aprender isso, assim... Se a pessoa não tem empresa lá, nem sabe disso. Aprendi isso depois que eu passei a ter empresa no Brasil. Então, a maioria das pessoas com quem a gente está falando aqui, né, elas começaram aqui, tiveram empresa aqui, então nem sabe com relação a isso. E também para ajudar, né, para fazer a pessoa ficar mais confortável em levar a contabilidade dela mensal antes que feche o ano, para não ter medo, porque a maioria das pessoas tem medo. Eu não quero mexer com fisco e tal, isso aqui.
A minha estratégia, por exemplo, eu sei que eu vou pagar uma conta em janeiro, dia 15 de janeiro, 20 de janeiro, eu faço os cheques todos daquela conta que eu vou pagar, eu faço antes do dia 31 de dezembro. Porque mesmo que ele foi descontado em janeiro, ele conta em dezembro. Isso pode ser feito. Você pode marcar os cheques para dezembro. Só que não pode ser muito prolongado. Não, eu estou falando 15 de janeiro, 10 de janeiro. Até 15 de janeiro pode Isso. ser incluído, desde que o cheque, porque daí a gente põe, na virada do ano, a gente põe eles como cheque em transit, Isso. né? Que estão ainda em transição para entrar na conta. Mesmo porque se você mandou dia 31, ele não vai chegar lá Exato. 31, né? Mas uma outra estratégia é o seguinte: a vantagem é você ir fazendo a sua contabilidade mensal. Para quê? Porque à medida que você vai ganhando dinheiro, o governo quer que você vá reportando a parte deles. Porque não adianta chegar no final do ano e você, vamos supor, daquele exemplo que eu dei, você ganhou 100, gastou aí uns 60 ou 80 mil, seja lá, vamos supor aqui que você gastou 70, sobrou 30, você vai pagar imposto em cima de 30. Vamos chutar aí que seria 20% que você vai pagar nesses 30 mil. 20% de 30 mil vai ser 6 mil. A regra é, se você, para empresas é $500, para indivíduo é $1.000. Se a sua obrigatoriedade de imposto for maior que $500 para o ano, você deveria estar pagando o governo a cada 3 meses. Então, se você vai pagar 6 mil para o governo, você já deveria estar pagando isso, o quê? Vai dar 1.750, 1.500 por aí. A cada 3 meses você já deveria estar enviando esse 1.500 para o governo. Seja lá o valor, 1.600 que fosse, você vai estar enviando isso para o governo para que, quando chegar lá em janeiro, fevereiro do próximo ano, que você for pagar aquela obrigação de 6 mil, você não pague ela com juro, porque você já pagou. E é o que acontece com o indivíduo. Por isso que existe o que a gente chama de payroll, que é quando o indivíduo está nos books, né? À medida que você vai pagar um funcionário, vamos supor que o funcionário vai ganhar $1.000. Se ele está nos books, você vai dar 700 para ele, ou 600 e pouco, ou que seja, 750. E você vai segurar aqueles 200 e pouco, 300, para mandar para o governo. Não importa se ele ganha por semana, por quinzena ou por mês. Ele não vai ganhar o dinheiro nominal inteiro. Por quê? Porque parte já foi passada para o governo. Isso é importante porque as pessoas precisam entender que o governo tem as suas obrigações diárias, semanais, mensais. Então, imagine você se o governo tivesse que esperar de todo mundo para receber só depois de um ano. Quer dizer, como é que ele paga os funcionários públicos, os próprios bombeiros, a própria polícia? Imagina as pessoas que são esses funcionários, que são os policiais, os bombeiros, pensar, pô, eu só ganho uma vez por ano. Não, né? E como é que eles vão suprir essa necessidade? Recebendo todos os impostos por semana, por mês e, neste caso, por quinzena. Na tua experiência, quais são os erros mais comuns, né? Agora vamos falar da comunidade brasileira, né? Que você tem bastante experiência, né? Uma vasta experiência com a comunidade brasileira. Quais são os erros mais comuns que o brasileiro comete com relação ao imposto de renda? Para os indivíduos, é a pressa de fazer o imposto, porque aqui, quando você faz imposto e você tem, por exemplo, crianças e tem algum dinheiro para receber, o governo te paga em 2 semanas, é coisa rápida. Fez o imposto semana passada e essa semana já está recebendo. Então, este tipo de coisa faz com que as pessoas tenham aquela pressa. Não, tem que fazer um imposto, tem que fazer um imposto. E o que acontece? Para receber. O que acontece? Esquecem de alguns documentos. Vamos supor, ele deveria ter 2W2, de repente, juro do banco, ou de repente um serviço que ele fez como autônomo, que ia receber um 10,99, ele esqueceu daquilo. Uma despesa médica, né? Eu nem vou dizer as deduções, é mais eu ganho mesmo. Ele esquece daquilo. Muitos esqueceram na época do seguro-desemprego, achavam que não, é seguro-desemprego, eu não preciso declarar.
né? Porque você, eu não trabalhei, o governo me deu dinheiro de graça, né? Que é o seguro-desemprego lá, para você se manter por um período. Beleza. Daí chegava o final do ano, cadê o formulário? O governo não manda o formulário, porque você, para pegar o seguro-desemprego, você cria uma conta no estado que você está. E naquela conta, no final do ano, Você tem no acesso. próximo ano, você tem acesso e tá lá o formulário para você pegar. Só que as pessoas esqueciam. Não chegou nada na minha casa, então não tive. Pô, como que não teve? Você ganhou 20 mil e acha que o governo vai cobrar aquilo? Então o que acontece? Esquecem dos formulários, fazem um imposto de renda, dentro de 2 semanas não recebem o dinheiro de volta. Mas por quê? Daí nos ligam. Mas peraí, por que eu não recebi? O que você fez de errado? Opa, alto lá, eu não fiz nada de errado. Você teve isso, teve aquilo outro, não sei o quê. Faltou alguma coisa? Pensa aí, me ajuda. O que faltou? Eu trabalhei para fulano, ele não me deu o documento. Às vezes o documento não chegou, às vezes foi para o endereço errado. Ou chegou na sua casa, ou o filho, a filha, a esposa, ou isso, pegou, guardou em algum lugar e você não viu. E daí esquece. Então, fazer às pressas, faltando documento, vai te prejudicar. Porque é o que acontece. O governo olha, vê que está faltando e simplesmente segura o teu imposto. Daí te manda, depois de 1, 2 meses, te manda uma carta. Às vezes eles demoram 3 meses para te mandar uma carta dizendo que falta alguma coisa. E nesse período, você fica aí esperando. Porque para eles já não é prioridade mais, né? Sim. A prioridade deles é atender quem fez certinho. Quem fez certinho. Se você não fez, o problema é seu. Fez errado. Você vai lá para baixo da... Exatamente, vai ser separado. Porque hoje em dia tudo é computadorizado. Existem algumas estratégias que a gente chama de red flag, que seria a bandeira vermelha, que se você faz na primeira vez e você evita aquele tipo de coisa, praticamente nunca te dá problema. E é isso que eu procuro sempre alertar meus clientes. Posso fazer algumas coisas, posso ir até um certo limite, posso usar essa despesa, posso usar aquela outra. Existe o que a gente chama, né, de green zone, o yellow zone e o red zone, ou seja, a luz verde, amarela e a vermelha. Algumas coisas você até pode pôr, mas vai te jogar. Se você entrar no alerta vermelho ali, é quase certeza que eles vão te pegar, né? E outra. Que você cai na malha, né? Exato. Quando você cai na malha, geralmente, depende o que aconteceu, nos próximos 3 anos, eles vão te marcar, vão te auditar. Ou eles voltam 3 anos para trás, depende da situação. Então é importante fazer certo desde do primeiro momento. Ficar ali e passar despercebido no sistema, né? O principal erro é que o pessoal esquece formulários. Então, se você vai fazer o seu imposto de renda, tenha certeza que tem todos os formulários. É preferível você esperar 1 mês para ter tudo certinho e enviar corretamente do que se apressar, fazer agora, faltando documento, que daí você vai demorar uns 2, 3 meses para receber aquilo. Aí você falou de um erro honesto. Agora vamos falar em contrapartida. Qual é o erro, o jeitinho brasileiro mais perigoso que tem com relação à IRS? Aí, uma das estratégias que a gente mais aplica é as pessoas botarem despesas demais na conta pessoal. Todo mundo pensa o seguinte, não, eu recebi dinheiro, mas eu tenho direito de descontar meu carro, descontar meu uniforme, descontar meu telefone, descontar minha viagem, descontar isso, descontar aquilo. Não, você não tem. Você tem o direito de descontar isso no seu business. Se você é um autônomo, você tem o direito de descontar. Se você é funcionário de alguém, o teu patrão é que tem o direito de descontar e não você. As regras foram mudadas no passado, se permitia, antes de 2019, se permitia muito mais descontos no pessoal. Daí, depois que o Trump fez a reforma do imposto de renda, ele aumentou as deduções normais e diminuiu o que você poderia descontar. Então, hoje é muito mais vantagem você abrir o seu negócio e pôr os descontos no business. No business você pode descontar praticamente tudo, né? Que seja relacionado legalmente. Inclusive... Isso implica, por exemplo, fazendo um adendo aqui, dentro do business, se possível, que né, legalmente, o que você pode descontar legalmente, de repente você pode levar até aquele número
perto de zero e às vezes até negativo. Sim, com certeza. O que leva para o teu pessoal, né? Por exemplo, se o business está mandando ali $10.000 negativo para o teu pessoal, isso faz um offset, né? Uhum. É, Então, esse é o maior erro, é botar achar que pode pôr um monte de despesa no pessoal, sendo que você pode no business, mas não no pessoal. Porque tem business que não dá lucro, tem business que dá prejuízo, mas existe real, tudo uma estratégia para isso, entendeu? E uma das grandes coisas é o seguinte, ó, tem as despesas diretas e as indiretas. Isso daí, na verdade, é um segredinho que a maioria dos contadores não vão te explicar sobre isso. Porque dá trabalho, né? Não é que dá trabalho, é que faz toda a diferença, ok? É as despesas diretas e as indiretas. O que é uma, o que é a outra. As diretas são as despesas que realmente têm a ver com o business. As indiretas são as despesas que têm a ver com o dono do business. Exemplo, vamos supor que a pessoa trabalha de vendas. O que seriam as coisas diretas? Vamos supor que ele precisa de um depósito para guardar as mercadorias que ele compra. Ele tem uma secretária ou um assistente lá que que atende as pessoas que chegam ali e tal, né? Vamos supor que tem uma lojinha e atrás da lojinha tem um espaço grande para overhead, né? Exato. Então, o que ele vai? Ele vai descontar os produtos, ele vai descontar o telefone, ele vai descontar o pagamento para aquele funcionário, ele vai descontar, de repente, a caminhonete que ele usa para, né, carregar as mercadorias, luz, tudo que tem ali. Mas o que ele também pode descontar é a despesa do dono. Vamos supor que o dono teve que ir lá para o Brasil ou para a China, fazer uma viagem específica para, de repente, conhecer um novo produto ou encontrar com algum cliente. Então, esta viagem, este gasto, ele vai gastar com o hotel, ele vai gastar com comida, ele vai gastar com várias coisas, transporte, que são indiretamente ligadas com o seu negócio. E às vezes ele esquece que ele pode pôr esses gastos. E isso vai fazer a diferença, que não é só as despesas diretas, mas também as despesas indiretas que fazem realmente a diferença. E outra coisa, um business, ele pode ser negativo. Por quê? Vamos supor que eu acabei de começar um business, abri um escritório em Manhattan, eu tenho que pagar aluguel, eu tenho que pagar depósito, eu tenho que preparar o ambiente, preparar a construção. Vamos usar uma coisa mais simples. Vamos supor que você comprou uma casa e você vai alugar aquela casa. Aquela casa precisa de reforma. O que eu tenho que fazer antes? Aluga ou reforma? Reforma, né? Reforma antes de alugar. Então eu vou gastar com a reforma, eu vou gastar com a compra da casa, eu vou gastar para deixar ela bonitinha para começar a alugar. Às vezes demora 1 ano. E depois daquele 1 ano é que vai começar a receber o aluguel. Então, a empresa pode ser negativa, o indivíduo não tem como ser negativo. Então, vamos supor, eu posso gastar por uma empresa, por quê? Porque a empresa, ela tem, o dono empresta dinheiro para ela, que vai ser o capital inicial para ele gerar na empresa. No indivíduo, você não pode ficar negativo. Por quê? Tem que sobreviver. Exato. Como é que você ficou negativo? E a tua conta pessoal? Por exemplo, como é que você comeu? Como é que o teu transporte, a tua roupa, teu próprio aluguel da sua casa? Você mora onde? Mora de graça? Então as pessoas acham que, não, eu gastei demais. Não, você não pode pôr gastos pessoais contra a tua conta pessoal, que é o teu imposto de renda pessoal. Pouquíssimas coisas pode. O que eu posso? É o mortgage, o interest do mortgage, se eu for dono de uma casa, o property tax, né, as taxas de propriedades, IPTU, né? IPTU, a doação de obra de caridade, isso pode, uma parte das despesas despesas médicas que você gastou, não tudo, tem uma parte, existe um limite que é 7,5% do seu ganho geral, porque até 5% é a tua obrigação. Passou disso, o governo te ajuda com um desconto. Então, esse tipo de coisa você pode descontar. Então, é mais limitado os teus gastos. Eu tive uniforme,
Tá, mas você é empregado ou você é por conta? Se você for por conta, pode descontar. Se você for empregado, até pode, mas o valor que eles vão te dar é tão pequenininho que se torna irrisório gastar aquilo. Já tem existe um um limite. threshold, né? O threshold faz com que você fique abaixo deste valor que o governo está te dando de graça. Agora, uma coisa que muita gente não entende, né? E eu gostaria que você, se você pudesse explicar aqui. Qual que é a diferença do W-2 para o 1099? Ok. Isso é interessante. Antes disso, tem 2 formulários importantes. O formulário W4. O que é o W4? O W4 é o formulário que você precisa preencher com as suas informações para que o teu empregador saiba quem você é, saiba o teu número de social, saiba que se você é casado, solteiro, tem dependente ou não tem dependentes, e o teu endereço. Então você preenche o W4 e entrega para o seu empregador. Ele vai então te pagar durante o ano, descontar os impostos de acordo com as regras, se você é casado, solteiro, tem dependente ou não, vai aumentar ou diminuir o que ele vai tirar de você. E no final do ano, você vai ganhar o W2. O que é o W2? O W2 seria o summary, a soma de tudo que aconteceu durante o ano, incluindo o valor base que você ganhou e todos os descontos que aconteceram. Social Security, Medicare, o federal, o estadual, o municipal, seja lá onde você mora, né? Quem mora em New York City tem um municipal. Pouquíssimas outras cidades nos Estados Unidos cobram a cidade, a taxa municipal. Inclusive, alguns estados nem cobram nem o estado e nem o município, né? Mas, então é isso daí. Você é funcionário de alguém, você vai emitir, o patrão vai emitir o W2, que é o sumário do que ele te pagou e de quanto foi pago para cada um dos governos, correto? Já o W9, quando você trabalha por conta, a pessoa que vai te empregar, que vai, vamos supor, vem aqui na minha casa, vamos supor, no meu escritório, caiu uma parede lá. Eu vou chamar um contractor, um cara que trabalha por conta, ou ele tem empresa, ou prestador de serviço. É um prestador de serviço, tanto faz se é empresa ou se ele é indivíduo. Ele vai vir lá, vai consertar minha parede, vai consertar a luz, seja lá, ele é um eletricista, eu vou pagar para ele. Se eu pagar para ele mais que $600 no ano, não é por vez que ele foi lá. Ele foi uma vez, eu dei 300. Se foi outra vez, eu dei 400. Ele foi outra vez, eu dei 400 de novo. Não. Se a soma de tudo deu mais que $600 no ano, a pessoa para quem foi prestado o serviço tem que emitir o W9. Perdão, o 1099. Só que, como é que eu vou ter a informação deste encanador que foi lá? Eu vou fazer o quê? Eu vou anotar numa folhinha, no meu caderninho, a informação dele? Não. Existe um formulário específico que é chamado W9. Ok? Não W4. W4 é para empregados. Para quem trabalha por conta é o W9. Então, vamos supor, você vai lá fazer, sei lá, consertar a minha casa. Vai prestar um serviço para mim. Você é construtor, vai prestar o serviço. Vai construir a casa lá, ou construir a piscina na minha casa. Beleza. A primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte. Preenche isso daqui para mim, que vai ser o W9. Você ali, eu vou ter o teu social ou o teu EIN number, que seria o CNPJ. Vou ter a tua informação, o teu endereço, e você vai assinar. Beleza, eu seguro aquilo. Durante o ano, te paguei. No final do ano, vou somar tudo que te paguei. E daí eu emito o 1099. A minha empresa, ou eu, emito para a sua empresa ou para você como indivíduo. Então, a diferença é que um é para funcionário, empregado, outro é autônomo, ou o que a gente chama aqui de self-employed. Ou seja, é autônomo, né? Freelancer. Também, aí é onde que mora o perigo, né? Exatamente. Assim, normalmente uma pessoa que aceita o 1099, ela tá propensa, ela tá exposta para se enrolar muito mais. Exatamente. Por quê? Porque quando você é funcionário de alguém, mesmo que você recebeu o W2 no final do ano e você não faça o teu imposto,
praticamente as tuas taxas já foram Já tá lá. recolhidas. Parte dela. Talvez pago. esteja faltando uma pequena parte, porque, né, como você Às vezes botou... você até recebe, né? Exato, porque já foi recolhido parte do seu imposto. Então o governo, ele pega no pé dessas pessoas, mas de uma certa forma é mais... Leniente. Exato. Por quê? Porque ele já pagou parte do imposto. Agora, o 1099 não. Na maioria das vezes você não pagou nada. E as pessoas pensam o seguinte: ah, não, mas a pessoa me pagou por cheque, ou me pagou por cash, né? Não importa. Me deu dinheiro. Veja bem, deixa eu estabelecer aqui um ponto muito importante, que é como o governo considera income. Ok? Você que está aí conosco, presta atenção. Income para o governo americano é o seguinte: é a troca de uma consideração por prestação de serviço ou produtos vendidos. Veja bem, é a troca entre uma consideração e a prestação de serviço ou por um produto vendido. O que é a consideração? E aí é que vem o perigo. Consideração é qualquer coisa que eu considerar em troca do produto vendido ou do serviço prestado. Ou seja, se eu disser para você, faz tal coisa para mim, ou de repente um cliente vem no meu office e diz assim, eu fiz o imposto para ele e eu vou cobrar, sei lá, $300 por aquele serviço. E de repente ele tem um óculos e eu digo, gostei do seu óculos. Quanto é que vale o teu óculos? Vamos supor $1.000. E se eu disser, pô, cara, gostei do seu óculos. E você pode olhar para mim e dizer, eu te dou esse óculos em troca do serviço que você está me prestando. Posso ou não posso fazer isso? Pode. Depende, se você concordar e eu concordar, posso. Existe um contrato. Exato. Se você disser, não, meu óculos vale $1.000, o teu serviço é só 300, eu não vou te dar esse óculos pelo valor, entendeu? Tudo bem? Ou vamos supor, você pode dizer o contrário. O meu óculos vale $100, não precisa nem me dizer, né? Você diz, Nivaldo, se você quiser o meu óculos, tá aqui o meu óculos, pelo serviço, tá tudo pago. Se eu te der o óculos, beleza. O óculos vale 100, vamos supor, no exemplo, ok? Contra o 300. Não interessa, é irrelevante. Pode ser um abraço, pode ser um beijo, e não importa. Ok, te dei um abraço, pronto, não vou te cobrar nada, ou foi pelo abraço que você me deu. E aí, né, nesse abraço, você pode imaginar que, por isso que existe o serviço de prostituição, essas coisas aí, que é a troca do serviço, né, por outra coisa. Então, o que ocorre é o seguinte: é irrelevante o que você trocou por aquilo. Foi 1 quilo de banana que você trocou pelo serviço, não faz diferença. É o pagamento pelo serviço, né? É o pagamento. Eu te dei um prato de comida. Mas ele só me deu um prato de comida, ele não me deu dinheiro. O MC, mas no dia que você prestou o serviço, ele disse que ele ia te dar a comida pelo serviço prestado. É o acordo. Você aceitou? Dane-se. É isso daí. E o governo vai te cobrar por isso. É por isso que, para o governo, é irrelevante se você trabalhou em coisas ilícitas. Por exemplo, trabalhou em prostituição, que seria a venda do sexo por um dinheiro. É ilegal. Alguns estados, inclusive Las Vegas, é permitido. Fora disso, não é. Mas o governo é irrelevante com relação a isso. Outra coisa, eu vendi um saco de cocaína, eu vendi um saco de maconha. Hoje a maconha está liberada, né? Mas na época que estava proibido, qualquer uma das coisas que sejam proibidas, o IRS não existe proibição contra isso. Ele não proíbe a venda. Pagamento é pagamento. Quem venda, a venda e as proibições, quem faz é os outros governos, Existem a polícia. outras leis para isso. Exato. Mas para ele é o seguinte: você vendeu cocaína, ganhou dinheiro, não ganhou? Então me passa a minha parte. Isso. Então, Agora, só para terminar a ideia. Então, é irrelevante como você ganha, se é dinheiro, se é 1 quilo de banana, se é um abraço, se é um cheque, se é um cartão de crédito, não interessa. Houve um acordo, você deu um copo d'água para a pessoa que pelo serviço prestado está pago. O governo quer a parte dele, irrelevante de como foi esse pagamento. Então, baseado nesta ideia, não tem essa de você dizer, mas ele me pagou em cash, ele me pagou em isso, ele pagou aquilo. Não interessa, você ganhou, tudo é considerado ganho. E o ganho é considerado cash. Exato. Porque tem muita gente que não entende essa parte do cheque e do cash. Cheque é cash também. Você recebeu o cheque, chegou no final, na hora de você reportar, o teu ganho é como se fosse tudo cash, né? Exato, Ganhou. porque ok, eu recebi o cheque, caiu lá na conta bancária. Eu posso chegar lá e catar aquele dinheiro, fazer o que eu quero com ele?
É diferente. O produto final é cash. É irrelevante isso daí. Agora, uma outra coisa também com relação ao 1099, aqui eu já jogo mais pro lado do empresário. Porque a regra com relação ao 1099, se eu sou um empregador, se eu sou um patrão, que eu vejo muitas pessoas cometendo esse erro, que é um erro gravíssimo também, eu vou emitir um. Eu quero dar a volta no sistema do payroll, para não pagar imposto de funcionário, essas coisas. Eu vou contratar o Enivaldo, vou pagar $700 para ele por semana, toda semana $700. No final do ano, eu vou emitir um 1099. Se o IRS vier para cima de mim e olhar, a regra deles, aí você me fala se está certo ou errado, a regra do IRS, quando ele olha para o empregador, é muito fácil para ele olhar e falar assim, ele vê a consistência. Toda semana você pagou esse cara R$700. Então, automaticamente, aquela pessoa deixa de se qualificar de ser um 1099 quando eu passo a ditar as ordens para ele, quando eu passo a dizer para ele o que ele tem que fazer. Quando eu falo para a pessoa o que ele tem que fazer, como ele tem que ser a performance dele, eu passo a ser o patrão dele. Logo, ele não tem autonomia para fazer exatamente o que ele quer, porque ele tem que fazer o que eu estou pedindo para ele fazer. Se eu sou o patrão, obrigatoriamente eu tenho que emitir um W-2 ao invés do 1099, né? Eu sei onde você quer chegar nisso daí. A respeito disso aí. Na verdade, é o que determina se a pessoa é teu funcionário ou ele é teu subcontratado. Uhum. Na verdade, a regra é bem próxima à distinção entre um e outro. Para você constituir alguém como funcionário ou como autônomo, ele tem que ter autonomia de ter as próprias decisões dele, tipo o horário que ele entra, o horário que ele sai, o material que ele usa, tem que ser o material dele. Só que, então, se você controla o horário que ele entra, que ele sai, controla os materiais que ele usa, controla praticamente, você é o que realmente manda nele, que dita as regras, normalmente ele pode ser constituído como teu funcionário, mesmo que você esteja pagando ele como autônomo. Ok? Por exemplo, no caso de um cara, na minha casa estragou os canos do encanamento lá. Daí eu preciso que alguém venha, eu chamo o encanador. Na hora que o cara chega lá, eu não vou ditar para ele o que ele vai fazer. Ele, literalmente, ele é um cara autônomo. Ele chega lá, ele que vai dizer para mim, ó, tem que consertar esse cano, tem que fazer isso, tem que abrir buraco ali, tem que fazer vai custar X. Eu também não vou dar materiais para ele. Eu espero que ele venha com os materiais próprios para fazer o serviço. Eu só posso vir segunda-feira que vem. E ele também vai dizer, não, eu preciso hoje. Não, hoje não dá, só amanhã. Pô, mas eu... Aí já define bem a palavra autônomo, né? Exato. Quem manda é ele. Não, ou então eu quero ele agora, aqui da manhã. Ele não, só passa às 5 da tarde. Pô, cara, é o que é, não quer, pega outro. Então, você vê claramente a distinção do autônomo. Agora, normalmente o que ocorre? Ocorre as empresas, principalmente construção, limpeza, restaurante, eles põem pessoas, às vezes, sem documentação necessária, ok? Que não estão autorizadas a trabalhar aqui, eles põem essas pessoas a trabalhar. Na verdade, eles são funcionários, ok? Você, vamos supor, trabalha em construção, eu tenho um funcionário que todo dia às 7 da manhã aparece lá para marcar o ponto, trabalha contigo, com as tuas ferramentas, com as tuas máquinas, no final do dia, sei lá, 4, 5 horas da tarde, vai embora, né? Aquilo praticamente é um funcionário seu. Só que, de repente, o fato dele não ter documento, não ter autorização, não ter isso, não ter aquilo, você simplesmente paga ele como se fosse um autônomo. Eu vou contar um segredinho aqui, ó, Valdir. A maioria das vezes, o IRS deixa passar se você fizer duas coisas. Número 1, se você der o 1099 para ele. Número 2, se você tiver o seguro que é chamado Workers' Compensation por ele. E o liability. Se você tiver essas três coisas, duas, né, que na verdade emitiu o 1099 para ele no final do período e tiver os seguros, a cobertura, né? A cobertura, o governo meio que libera, faz vista grossa e te deixa passar, ok? Porém, se você não deu esses dois, ele vai pegar pesado
nas empresas que não fizeram isso. Muita gente vê o imposto de renda como sendo um castigo, né? Tem gente que não quer pagar imposto, não sei o que e tal. Mas, assim, principalmente nos Estados Unidos, né? Existem muitos benefícios em se pagar o imposto. Principalmente pagar em dia. Quais são os benefícios que você, Enivaldo, da KPM, fala aí para nós, para a audiência que não sabe, quais são os benefícios de se pagar imposto em dia? Bom, tem duas maneiras. Para o americano, pagar imposto faz parte de ser uma pessoa idônea. Então, aqueles que fazem o imposto... Né? Porque imagine o seguinte, imagine que na sua casa você paga as contas da sua casa e tal, e de repente tem 3, 4 pessoas morando lá na sua casa, vão lá para morar num quarto. Daí eles ficam morando num quarto, daí você paga a comida, você paga a luz, você paga a água, você paga tudo, paga o mortgage da casa, eles moram lá, eles não te pagam nada, trabalham por fora, ganham dinheiro, mas chegam no final do dia, comem a tua comida, fazem tudo, mas ao mesmo tempo você não cobra nada deles. Tudo bem, a gente faz isso com os nossos filhos, com algum membro da família, mas chega um ponto assim, para o estranho, seria ilógico você deixar eles sempre lá e não cobrar nada deles. Então, se você faz parte de uma família, você tem que contribuir na luz, você tem que contribuir nas obrigações locais daquele ambiente. Todo mundo quer estar nos Estados Unidos e imaginar, eu estou no país mais poderoso do mundo em questão de proteção, né? O melhor exército, melhores armamentos, melhores isso, melhores aquilo. Imagina se os Estados Unidos não tivesse condições de bancar o Army dele, de não tivesse polícias nas ruas, não tivesse os bombeiros quando tem um incêndio, não tivesse ambulância quando... Quem é que paga isso? Faz parte da sociedade. Serviço público, né? Exato. Então, você, como uma pessoa idônea, como uma pessoa de bem, não entender que o teu pagamento de taxa faz parte, é o que vai manter a tua sociedade, fica até meio duvidoso, né? Assim, por exemplo, as pessoas que são membros de uma instituição, de uma igreja, de uma comunidade, entendeu? Quem é que vai pagar a conta da igreja? Quem é que vai pagar o próprio pastor, que seria a pessoa dedicada ali para os membros, certo? E várias outras, a conta da luz da igreja. Quem é que paga? Os membros, dando as suas ofertas, dando seus dízimos. Isso é que contribui para o pagamento daquela sociedade. Ou clubes, ou seja lá, entendeu? Você quer ir num clube, na academia, eu quero fazer exercício aqui, mas não vou pagar mensalidade. Fica meio estranho esse tipo de coisa. Não funciona. Então a pessoa tem que ter essa consciência de que eu estou contribuindo para que a minha sociedade continue. Talvez no futuro você quer o melhor para os seus filhos. Então, se você contribui hoje, a própria aposentadoria, parte daquela aposentadoria, hoje, por exemplo, se eu estou contribuindo e eu não estou aposentado, o meu dinheiro está pagando as pessoas que estão aposentadas hoje. Quando eu me aposentar há 20 anos no futuro, os jovens que estão trabalhando estão pagando a minha aposentadoria. E assim vai, um ajudando o outro neste processo. Viva, né? Aqui, para fechar lá o assunto do 1099, o 1099, tem alguma dica, assim, que para quem está no 1099, você daria alguma dica, assim, essa pessoa deveria guardar uma quantidade X todo mês para não ter uma surpresa lá no final do ano? Existe, assim, uma regrazinha, algum detalhe que Existe. Você aconselharia essa pessoa que vive no 1099, que no final do ano ela recebe o 1099 do empregador dela? Sim. Veja bem, essa é uma pergunta muito, muito importante. Tem 2 pontos a ser considerados aqui. Primeiro, se você ganha mais que 50 mil por ano e vai ser um 1099, você deveria constituir uma empresa. Você vai ter muito mais vantagens, principalmente por causa das despesas. Porque quando você é um autônomo e põe aquilo tudo no seu imposto pessoal, você não pode gastar, aliás, não é gastar, você não pode considerar todos os teus gastos. Não pode deduzir tudo. Não pode deduzir tudo. Por quê? Porque existe um limite para quem é self-employed dentro do imposto pessoal. Existe um limite. Eu não posso descontar tudo que é coisa.
Já como empresa, você pode descontar muito mais. Então, o fato de estabelecer uma empresa vai ser uma vantagem para você. Outra coisa, mesmo que você seja autônomo, vai fazendo a tua contabilidade, vai fazendo o que você a conta do que entrou, do que você gastou. E a cada 3 meses é chamado estimate tax, porque você está estimando o que você vai pagar no final do ano, perdão. Então você já vai analisando, poxa vida, eu já ganhei até esses 3 primeiros meses, eu ganhei, vamos supor, 15 mil. Beleza, quanto que eu pagaria de imposto por aqueles 15 mil? Sei lá, $1.000? Então você já deveria mandar $1.000 para o governo, tanto federal quanto estadual. O caso vai ver, né, o valor de tem que ver exatamente, eu estou pagando 1.000 para o governo federal, quem sabe 200 para o governo estadual. Vai depender de estado para estado. Mas você ter este controle é muito melhor. Não só o fato de chegar no final do ano e não ter que desembolsar um valor maior, mas o fato de não precisar pagar multas no final do ano porque não fez a contribuição durante o ano. Então, esta contribuição Mensal. trimestral, vamos assim dizer, né, que eles chamam de contribuição por quarter, esta contribuição, que é chamado estimate tax, é muito importante. Porque ajuda a pessoa. Você manda a cada 3 meses, o que não te impede de economizar por mês, né? Sim, claro. Se você tem que mandar 10 daqui a 3 meses, você pode economizar 3, 4, mais 3, 5, Sim, 2, 3. Porque a ideia é o seguinte, à medida que você vai ganhando dinheiro, separa uma parte. Exato. Eu recomendo às pessoas separar 30%. Não que as taxas vão ser exatamente 30%. Vão ser talvez menores por causa das despesas que a pessoa vai ter, mas ao mesmo tempo tem o estado, tem, no caso de New York City, tem a cidade e tem o federal. Então, se você já se preparar, mesmo que chegou no final do período, eu paguei demais, eu vou receber de volta. E aí não tem o susto, não tem Exato. aquele baque, né? Agora, tem muitas pessoas, né, muitos empresários que a gente conhece, eu já passei por isso e a gente trabalha e você fica assim, pô, mas você acabou de falar 30%, né? De repente você ganhou $10.000, você fala assim, mas trabalhei tanto por $10.000, vou ter que tirar 3 mil e mandar, vou ficar só com certo. Então, tem muita gente aqui nos Estados Unidos que ganha bem, fez lá o seu pé de meia e você vê, tá bem, a pessoa tá bem financeiramente, mas quando você olha no papel, ela parece ser pobre, muito pobre. Por quê? Ela não declarou, ela não fez o imposto de renda, tudo. Agora, qual a vantagem, né, de eu mudar aqui a minha mentalidade? Eu sou empresário de que, né, eu quero entrar nessa vibe que você falou aí. Eu quero contribuir, eu quero chegar no final, não ter problema, viver bem em paz comigo mesmo. Quais são as vantagens de eu levar essa vida regradinha, tudo em dia? Com relação a eu quero comprar um carro, uma casa, eu quero expandir o meu negócio, quais são as vantagens de se levar tudo certinho? Tem dois pontos aqui importantes. Quando você falou ali de que tem pessoas que no papel, no imposto de renda pessoal delas, elas têm um valorzinho bem pequeno, é bem pobre. E você olha a realidade. E você olha a realidade. Eu vou contar aqui uma história, não quero assim, discriminar nenhuma situação. Eu lembro de um professor que ele contou a história do Jacozinho na faculdade, então por isso que eu estou repetindo aqui. Ele contou assim, que o Jacozinho, a esposa dele, a Sara, foi lá no Departamento de Serviço Social pedir dinheiro para ajudar a cuidar dos 8 filhos que ela tinha. Daí o agente olhou para ela e disse assim, sim, mas Sarinha, você não mora naquela baita casona ali na esquina, numa casa de esquina, na beira da água ali? Sim, eu moro. Tá, não, mas aquela casa não é nossa, não. Aquela casa é de uma empresa. Ah, tá. E esse carrão que você está dirigindo, o Mercedão, e o seu marido com BMW e tal? Não, mas ele não é nosso, não. É de outra empresa. Mas e o escritório que o seu marido trabalha lá no prédiozão grande que tem lá? Não, aquele lá é de outra empresa. Ah, e aquele barco que vocês andam no final de semana? Não, aquele lá é de outra empresa.
o que a gente ganha é só isso aqui. E mostrou ali o imposto de renda pessoal que tinha um salário bem pequeno. Moral da história, você não precisa ser dono de tudo. Deixe que as empresas sejam donas. Só desfrute o que as empresas podem dar para você. Uhum. Então, baseado nisso, tudo que você ganhou está em nome de uma empresa, de outra empresa, de outra empresa, de outra empresa. As empresas têm o direito de gastar muito mais do que você. Uhum. Então, põe nas empresas a maioria dos seus gastos com relação àquelas coisas, que daí o teu salário vai ser pequeno e, se é um salário pequeno, você vai pagar pequenas taxas, right? Esta é uma maneira de ver. A segunda maneira de ver é o seguinte, quando eu quero adquirir alguma coisa, vamos supor, se eu for comprar uma casa, eu não posso chegar lá com um salário de 20 mil e o governo olhar e pensar assim, poxa vida, como é que eu vou ter condições de pagar essa casa se eu estou com esse salário pequeno? Então, Valdir, às vezes as pessoas pagam um salário mais alto para mostrar que tem condições de comprar alguma coisa. Porque se eu vou emprestar dinheiro para você comprar uma casa, eu tenho que ter certeza de que você vai poder pagar o mortgage daquela casa, que seria a parcela mensal da propriedade. Uhum. Então, como é que eu sei? Você trabalha? Trabalho. Onde? Tal lugar. Prova para mim que você ganha quanto? Se a pessoa mostra um imposto de renda de 20 mil e ganha 200 e escondeu tudo, certo? Ou não relatou, ou relatou através das empresas e não mostrar nada, você não vai ser aprovado, não vai justificar. Então, tem os dois lados. Não só a tua aposentadoria vai ser alta se você tem um salário mais alto, ou você vai ter condições de mostrar numa hora de pegar um loan de um banco, pegar um loan para a tua própria empresa, aplicar para a compra de uma casa ou coisas desse tipo, se você não mostra income nenhum. Então tem os dois lados, né? O fato de você mostrar... Tem o benefício do momento que você está procurando e o benefício da aposentadoria no futuro. Eu tenho várias pessoas que chegam para mim às vezes, Nivaldo, calcula aí o caso da minha aposentadoria. Inclusive, eu estou tirando uma licença, tá para chegar agora em fevereiro, uma licença que me autoriza a representar o Social Security. Eu já sou representante das pessoas para o IRS. Se você quer que eu vá na corte para você do IRS ou dos estados com relação à taxa, eu posso ir nos 50 estados americanos. Eu tenho uma licença que é o Enroll Agent, e isso é melhor, inclusive, do que até o próprio CPA, por isso que eu optei fazer isso, para que eu possa representar as pessoas nos 50 estados. E eu estou tirando uma licença do Departamento do Social Security para eu poder representar as pessoas e brigar por eles sobre a aposentadoria deles, que às vezes falta informação, falta isso, falta aquilo, sempre as pessoas precisam. Mas onde eu quero chegar é dizer que a pessoa chega na hora de se aposentar e olha lá, mas eu só vou me aposentar com $500 por mês. Sim, mas aí, por que não contribuiu? Não contribuiu. É um cofre, né? Se você encheu aquele cofre, você vai tirar mais. Se o cofre está vazio, vou tirar o que dele? Então, tem este ponto e esta maneira de ver. De um lado, o que você vai mostrar vai te ajudar, né? Não só você ter um crédito bom na praça, mas também no dia que você se aposentar. Legal. O outro lado quer esconder que eu digo assim, é não mostrar no pessoal, joga para a empresa. Faça com que a empresa... Você pode usufruir e se beneficiar tanto quanto, né? Exato. Agora, deixa eu só falar uma coisinha. Você não me perguntou, mas só para a gente ter isso daqui, é o seguinte, qual é a grande vantagem para as pessoas que abre uma empresa? Vou olhando para a câmera aqui, para vocês que estão me ouvindo, eu quero dizer o seguinte, a grande vantagem para uma pessoa que está ilegal nesse país, o que é ser ilegal? É não ter o documento e autorização de trabalho. Se você trabalha aqui, não tem esta autorização, faça uma empresa. Por quê? Porque na hora que você abre a empresa é uma cidadã americana. Ela tem todos os direitos de trabalhar, de ganhar, de pagar, de comprar, de vender, de fazer qualquer coisa. Você não tem, mas a empresa tem. Ela pode fazer por você. Daí você não trabalha, quem trabalha é a empresa por você. Entendeu a dobradinha aqui e a vantagem? Essa é uma estratégia que o governo não abertamente fala para todo mundo, mas está aí à disposição de todos para usarem. Você não pode trabalhar, se você é, no caso, ilegal. Mas a sua empresa pode trabalhar. Então, para de trabalhar da maneira ilegal e começa a trabalhar da maneira legal, que é através da tua empresa.
Fica ligado. Interessante isso aí, né? Eu sempre falo, a empresa é uma pessoa, né? Igual eu falo no Brasil, pessoa jurídica e pessoa física. É uma pessoa, literalmente Exatamente. uma pessoa. Uma pessoa. Tem gente que fala assim, eu sou dono da... Não, você não é dono de nada. Ela é uma pessoa... Ela que é dona. Ela é individual, ela é independente de você. Você faz parte dela. Peraí, só um detalhezinho. É individual e não, se você abrir a estrutura correta. Por exemplo, a LLC, que é a Limited Liability Company, é um truque aí. Se você abre com uma só pessoa, você fica preso nela. O indivíduo que abriu fica preso nela. É como se você tivesse uma criança de 12 anos de idade. Apesar de ela ser separada, você é 100% responsável por ela. Agora, se ao invés de ser uma Limited Liability com uma só pessoa e for mais 2 ou mais, ela se torna uma partnership. Daí, em vez de ser um menino de 12 anos, ele fica um menino de 21 anos de idade. Ou seja, um adulto que é totalmente independente e separado de você. Bom, agora vamos chegar aqui, 2026. O IRS tem alguma novidade? Está mudando? Está ficando mais tecnológico? Estão cruzando dados? Como que tá? Pois é, 2026 é interessante. Eu tive fazendo um curso de adaptação, de update, né? De atualização, perdão. Eu tive fazendo um curso de atualização de imposto de renda agora, para começar, em novembro, e depois eu fiz outro em dezembro. Tem várias novidades. A primeira novidade é aquela vantagem que o Trump está dizendo, que ele está dando $1.000 para as crianças que nasceram a partir de 2025. Quer dizer, quem nasceram em 2025 vão estar ganhando uma conta especial e ele já deposita $1.000. Se a criança, eu tenho que ver a idade direito, mas eu acho que até os 16. Se você tem uma criança de, no caso, de 0 a 16 anos de idade, você pode fazer esta conta especial, que é chamada Trump Account, para o seu filho. Só que você não vai ganhar os $1.000 de graça, mas você pode pôr do seu bolso dinheiro contribuir para a sua criança. Então isso é uma coisa boa. Outra coisa é, os limites que existiam, a maioria foi aumentado, e tem também, esse é um assunto meio complexo, que é o Big Beautiful Bill que ele criou lá, tem várias vantagens de taxa. Então, se eu for começar a falar nisso, vai meio complexo. Aí vamos deixar para as pessoas que estão interessadas nisso aí, procurar você que vai estar... Senão a gente vai esticar muito. A grande vantagem que eu ia dizer sobre isso é que existe algumas regrinhas que antigamente tinha uma certa limitação, ele aumentou, expandiu. Então isso está sendo muito bom na hora de fazer o imposto de renda. Agora, uma outra coisa, assim, o que está, né, nós estamos falando de 2026 aqui, né, atualizado tudo. O que você me fala com relação, de repente eu tenho uma loja online, eu ganho dinheiro vendendo online. Ou o que você me fala desses aplicativos aí que tem Venmo, Zelle, que faz transferência de dinheiro? Como lidar com isso aí? Eu ignoro, ninguém sabe disso? Veja bem, a maioria dos aplicativos, por exemplo, o próprio... De pagamento. Exato, o próprio Venmo, ele surgiu na ideia de, digamos assim, vamos supor, você está em Nova York, é um estudante, mora com outros estudantes, e na hora de você pagar o aluguel, um paga o aluguel e o outro dá o dinheiro para ele. Ou de repente você está numa pizzaria e está dividindo ali a pizza para todo mundo, então a conta deu, sei lá, $300, tem 6 pessoas, um comeu mais, outro comeu menos, daí um paga com o cartão de crédito e os outros, em vez, não tenho dinheiro, como é que eu faço? Entra no aplicativo, mando 50, manda 30. Então a ideia foi simplesmente para esta comodidade. Nunca foi, ou originalmente, não foi com a intenção de eu prestei um serviço, você me paga com com Venmo, perdão. Ou eu prestei um serviço, você me pagou com o Cash App, ou esse tipo de coisa. Só que popularizou e as pessoas viram a conveniência de pagar com isso. Então, eu fiz o teu imposto de renda, em vez de você me dar dinheiro ou pagar com cartão de crédito, você simplesmente manda um Venmo para mim, ou manda um Zelle para mim, ou paga com o Cash App. Então,
Porque... Isso se equipara ao Pix do Brasil. Exato, né? exato. O Pix do Brasil, na verdade, ele se equipara ao Zelle daqui. O Zelle. Pix e o Zelle é exatamente a mesma coisa. Começou o Zelle aqui primeiro, daí depois lá foi o Pix. Exatamente, porque é a conta direta bancária, é só uma transferência bancária. Então, o princípio, a ideia. Exato. Mas o Pix e o Zelle, eles já está registrado no banco. Então, o que você gastou no seu Zelle ali, já dá para ver. Então, ali não tem escape. Aquilo dali já vai ser registrado e pronto. Agora, as outras empresas, o Venmo, o Cash App e algumas outras empresas, o pessoal não estavam mostrando. Inclusive o próprio Airbnb não mostrava quando você alugava o seu quarto, não passava essas informações para o governo. E a partir de... Na verdade, eles começaram a cobrar isso depois da pandemia. A partir de 2021, 2022. Então, cada ano que está passando, eles estão aprimorando mais o sistema e unificando as informações. Então, para 2025, é muito difícil você dizer que se você ganhou ali uns 10, 15 mil, menos que 20 mil, eles até dão uma liberada. Mas passou de 20 mil, eles vão cobrar isso de você se você não incluir no seu imposto de renda. E outra coisa aqui, Valdir, as pessoas têm que entender o seguinte: relatar ou mostrar as informações não significa pagar imposto. Então as pessoas têm esse medo, não, eu vou esconder isso. Esconder as coisas é muito pior, porque no dia que o governo pegar o que você escondeu, ele não vai te dar o direito de você aplicar as vantagens que você aplicaria agora. Ele não vai te dar o direito de você descontar algumas coisas, o que você pode fazer agora. Então é preferível a pessoa chegar e apresentar, pô, Enivaldo, olha só, eu fiz 50 mil no Venmo, eu fiz mais 30 mil no Cash App. E juntos nós vamos ver o que a gente pode descontar, o que a gente pode aplicar, quais as estratégias que a gente vai aplicar para que a pessoa fuja do red flag. Ou seja, na hora que fez o imposto, fez da maneira correta, mesmo declarando essas coisas, a gente vai poder descontar aplicar várias deduções, várias estratégias, e a pessoa, de repente, paga bem pouquinho se fizer no momento certo, do que tentar fazer depois, esconder as coisas, depois o governo descobre. Lá, quando ele descobrir, você não vai poder aplicar várias das deduções ou algumas estratégias que estariam disponíveis agora, se você fizer neste momento. Certo. Agora, um assunto do momento. Esse para mim, demorou uns meses até chegar à conclusão do que fazer. A pessoa que está aqui nos Estados Unidos tem renda lá no Brasil, né? Seja aluguel, seja uma empresa que você tenha, uma sociedade que você tem renda lá no Brasil. Como que eu lido aqui nos Estados Unidos? Essa renda ela é invisível ao IRS aqui, eu tenho que declarar a minha renda do Brasil aqui, existe essa questão da saída fiscal. Qual que é o primeiro passo? Porque hoje eu cheguei à conclusão, hoje já não dá para fazer isso mais, não dá para você ficar, né? Você tem que resolver esse assunto. Como que eu devo lidar com isso? Eu tenho renda no Brasil, eu tenho uma renda lá, eu ganho dinheiro lá, e até hoje eu nunca me preocupei com isso. Isso está invisível ao imposto de renda americano? Na verdade, não, né? Não, eu não posso dizer que eles estão realmente conectados à informação, assim como o Brasil manda informação para os Estados Unidos mandam informação para o Brasil. Não. A nível governamental, não. Mas na hora que eles precisar fazer um pente fino, imagina um FBI da vida, um CIA da vida, procurando informações bancárias de uma pessoa. É fácil. Ele descobre o Social Security aqui, pronto, já soube tudo de você. Descobre o teu número lá do Brasil, já sabe tudo de você lá. Porque o SWIFT é mundial, Exato. Né? Então o ponto é o seguinte, o que você tem que entender são as regras para cada situação. Por exemplo, normalmente a regra é a seguinte: se você é residente nos Estados Unidos, vamos definir o que é residente. Residente pode ser uma pessoa que simplesmente mora aqui, irrelevante à situação imigratória, ou
quando chamamos de residente, seria o cara que tem o green card. Tá? Você está legalmente autorizado a residir, trabalhar e morar nos Estados Unidos. Então, se você tem o green card ou você é um cidadão americano, existe duas regras que você tem que aplicar. Se você está com visto, normalmente essas regras não são aplicáveis a você. Ou seja, eu estou com visto de trabalho aqui nos Estados Unidos. Eu ganhei dinheiro no Brasil. O dinheiro do Brasil eu tenho que pagar no Brasil. O dinheiro que eu ganhei nos Estados Unidos, eu pago nos Estados Unidos. Mas eu ganhei um dinheirão lá no Brasil. Você é apenas alguém autorizado a estar aqui. Não importa o dinheiro que você ganhou no Brasil. Para esta pessoa que está no visto. Tem muita gente que confunde isso e vem para mim para fazer o imposto que eu ganhei no Brasil. Eu vou ver, mas você só tem visto aqui. Entendeu? A residência fiscal continua no Brasil. Exato. Então você tem que pagar o Brasil. Você não deve o que você ganha, os teus ganhos no Brasil, para os Estados Unidos. Senão seria injusto. Até para o Brasil ou para os outros países, eles ter os residentes deles tendo que pagar dinheiro para os Estados Unidos. Seria totalmente injusto. Agora, por outro lado, se você tem a tua residência fiscal aqui, você tem o green card, você tem a cidadania americana, se torna injusto para o americano que vai te proteger se você for pego em outro país, te der problema, ele vai lá, né, vai acionar uma equipe para te trazer de volta, para te resgatar, tudo isso porque você é um cidadão americano. Então, ele também acha injusto você ganhando dinheiro por fora não pagar para os Estados Unidos. Aqui vamos para as duas regras. Regra número 1. Eu não sei agora de cabeça exatamente quanto é o valor para 2026, mas o ano passado, 25, o valor era $120 mil. Ou seja, se você ganhou no Brasil $120 mil, você estaria isento de reportar esse valor se for menor que $120 mil. Exemplo. Você está fazendo o teu imposto de renda, você é cidadão aqui nos Estados Unidos ou residente aqui, e você ganhou lá no Brasil $80 mil. Você, tecnicamente, não precisa declarar esse dinheiro lá. É claro que existem algumas regrinhas, a gente teria que ver, mas de uma maneira assim bem simples. Eu ganhei, quanto que você ganhou? Eu ganhei, somei tudo, deu $80 mil. Não precisa relatar. Ok? Você pode relatar ou reportar aqui. Declarar, usar essa palavra. Declarar aqui no seu imposto de renda, pode, mas daí nós vamos aplicar a isenção, que vai até 120 mil. Você vai mostrar que ganhou 80, menos 120, vai ficar negativo 40. 40 não conta. Você vai zerar a conta e não vai pagar nada para os Estados Unidos. Beleza. Eu tinha que declarar? Pronto, declaramos. Eu não sei, ganhei 20, 30, não sei exatamente. Não é obrigado a declarar, correto? A segunda regra é o seguinte, vamos supor que você, de acordo com as regras, você realmente precisava declarar, ou você ganhou 200 mil no Brasil, $200 mil, não é 200 mil reais, dólares. Você ganhou 200 mil dólares no Brasil, tem que declarar aqui. Então, a regra é a seguinte, a gente vai pôr isso no teu imposto de renda, aqueles 200 mil, vamos sugerir que no Brasil você pagou, por aqueles 200 mil, você pagou 27%, certo? Uhum. E aqui, na hora que soma aquele valor com outros valores que você ganhou aqui, vamos supor que aqui você deveria pagar 30% daquele valor. Ok? Uhum. Como você já pagou 27% no Brasil, é só diminuir o 27% menos o 30%, a diferença vai ser 3%. Uhum. Você vai ficar devendo para o governo americano 3% daquele valor. Uhum. Então você vai pagar. Porque o que você pagou lá conta como despesa. Considera aqui. Porque o dinheiro que ganhou lá tem que ser considerado o valor de taxa que você pagou. Uhum. Senão seria double... Dipping. Eles chamam de dupla tributação. Bitributação. Uhum. Isso realmente seria injusto. Ok? Então, você calculou. Agora, como foi maior o dos Estados Unidos, ele vai te cobrar a diferença. Se fosse o contrário, eu paguei 30%, ou paguei 27% ou 28% no Brasil, e aqui no cálculo deu só 25%. Então eu paguei mais para o Brasil por aquele valor do que eu estaria pagando aqui nos Estados Unidos. Então, neste caso, os Estados Unidos vai simplesmente zerar a conta
e não vai... É claro que ele não vai te dar a diferença, né? Vai dar, né? Porque, tipo, é injusto, eu vou dar dinheiro para você num dinheiro que você pagou para outro país? Não, mas pelo menos eu vou zerar a conta, você não precisa pagar nada. Então é importante a pessoa que qualifica mostrar o imposto, declarar certinho, porque o grande problema não é necessariamente, eu estou declarando, vou ter que pagar. Não, eu estou declarando, se eu aplicar a regra certinho, não vou pagar nada. Certo? Mas pelo menos mostra ali que eu estou de acordo com as leis, que eu mostrei isso. Tem um outro critério que é o seguinte, que é uma outra obrigação que é chamado o FBAR, que seria você relatar, principalmente quem trabalha em instituições bancárias e outras companhias que exigem e fazem compliances e coisas assim, você declarar o que você ganha no exterior, mas é só preencher um formulário online, que é o FBAR, e lá você vai demonstrar o que você ganhou nas contas bancárias do exterior. Tanto faz ser Brasil, Espanha, França, Itália, China, Rússia, não importa. Daí você declara nesse formulário. Normalmente você não paga nada, ok? Nem para declarar, nem nada. Só vai lá, online, relata e pronto. Só isso. Por quê? Porque eles querem saber se você não está fazendo transações bancárias. Lavagem de dinheiro. Ou desviando dinheiro daqui para lá. Então, existe um outro tipo de controle, principalmente se você tiver nas contas bancárias mais que $10 mil. Certo? Mas esse é um outro assunto. Esse é só declarar que você está já de acordo com a lei. E essa parte é muito interessante porque hoje, nesse momento, tem muita gente confusa com relação a isso, confusa com o que fazer. Então, eu sei que isso daria para a gente falar só disso, muita coisa, mas ainda tem muito ponto para tocar. Só deixa eu fazer, aproveitar o embalo aqui e dizer o seguinte. As regras do Brasil, nós vamos saber agora, provavelmente na próxima semana, sobre essa ideia, porque foi falado lá o ano passado que o governo brasileiro ia começar a taxar quem ganha no exterior e tal. Então muita gente ficou preocupada por fazer a última declaração do Brasil. Saída fiscal. A saída fiscal do Brasil. Eu não tenho a resposta final ainda, porque não saiu o documento oficial no Brasil, que vai sair antes do final deste mês. Acredita-se que depois do dia 15 vai sair a resposta final, se podemos ou não, se é aplicada ou não para todas as pessoas que estão no exterior ou não. Então, dentro de um mês ou dentro de uns 15 dias, a gente vai ter exatamente a palavra final sobre esse assunto. O que sabemos agora é que aqueles que quiserem fazer, eu estou fazendo para os que moram no Brasil ou os que moram aqui, moram no Brasil não, para os que têm residência no Brasil, nunca fizeram a declaração final do Brasil, nós estamos fazendo, a empresa KPM está fazendo a declaração final, se você é um brasileiro, mora aqui. Então vamos marcar aqui um podcast só para tratar sobre isso, desse assunto depois, quando você já tiver essa pergunta. Agora, fazer uma aposentadoria para pagar menos imposto é uma jogada, uma estratégia boa? Depende. Como fazer? Porque para você fazer uma aposentadoria para pagar menos imposto, tem duas maneiras. Para quem é self-employed ou autônomo, o limite é maior. Então, vale mais a pena. Se você, como self-employed, você pode pôr um valor maior nas aposentadorias privadas, que seria o IRA, né? Os planos de aposentadoria. A outra coisa toda vez que você, como funcionário, você é um pouco limitado, porque este ano, se não me engano, é 8 mil só por ano que você pode pôr nesta aposentadoria. A vantagem disto é que muitas vezes você vai descontar o imposto agora. Na hora de pagar imposto, você vai ser descontado por aquele valor que você separou para a aposentadoria. O que é diferente do Social Security, né? Que eles te cobram um valor e aquela taxa vai para a aposentadoria. Esta é diferente. O retorno final também é bem menor, né? Exato. Bem menor. Então, agora, uma pergunta assim, na tua opinião, qual a diferença de uma pessoa que só faz imposto de renda, eu faço por obrigação, vou fazer, não quero nem saber disso, daquela pessoa que faz um planejamento fiscal? Normalmente você vai não só economizar o próprio
valor que você paga, mas você vai evitar multas e penalidades, que às vezes podem ser altas. As pessoas com quem você trabalha e lida, conhece, já passou pela tua empresa, que você conhece, você acredita que tem muita gente que poderia estar muito rica hoje e não está porque vive nessa bagunça fiscal? Eu conheço várias pessoas que perdem muito dinheiro e às vezes é um dinheiro alto, viu? Eu conheço uma pessoa que ficou devendo mais que 200 mil para o IRS simplesmente por coisas que não soube administrar. Então, o fato de você ter um contador que te ajude, estar ciente das tuas despesas, das tuas obrigatoriedades para com o governo, já vai fazer uma grande diferença na vida de muita gente. Não só isso, porque o grande problema é que às vezes você se enrola nisso e o governo começa a te encher vira uma bola paciência, de neve, né? vira uma bola de neve e aquilo te atrapalha para o teu próprio negócio. Às vezes, por causa que você deve 10 mil para o governo vai lá e fecha a porta do seu negócio. Imagina você tem uma loja, está devendo 10 mil para o governo vai lá e pum, põe uma placa que o seu negócio está fechado. Te enrola tudo por causa daquilo, não só dá uma má imagem para a pessoa, né? Pô, por que foi... E às vezes são coisas simples de se resolver, né? Exatamente. Então fica a dica aí, ó. Você tem um especialista para fazer a tua contabilidade, o teu planejamento fiscal faz toda a diferença. Agora, Enivaldo, as perguntas aqui de bate-pronto aqui, rapidinho. 1099 ou W2? Depende do interesse de cada um, mas normalmente com o 1099 você paga menos impostos. Ok. LLC ou trabalhar para alguém registrado? LLC. LLC. Ganhar mais ou gastar menos? Essa é difícil, mas eu iria no ganhar mais. Mas bom, eu não vou entrar aqui não, porque a gente dá continuidade, mas dinheiro rápido ou crescimento sólido? Crescimento sólido. Brasil ou Estados Unidos para empreender? Não tem dúvida, Estados Unidos. Cliente desorganizado ou um cliente teimoso? Os dois é difícil lidar, viu? Seria... nem sei. O organizado. Organizado. Não está aqui, né? Tá, renda online ou trabalho tradicional? Hoje em dia a renda online está muito mais promissora do que o trabalho tradicional. E o que é melhor, ter a paz mental ou manter um status? Lógico que é a paz mental, né? Isso é primordial. Essencial, né? Bom, para a gente fechar aqui, depois de tudo que você já viu, tantos casos, tanta gente se enrolando, porque a gente vê, né, que tem gente enrolada até hoje, igual você falou, de repente o cara, por 10 mil, ele poderia ter resolvido a vida dele, chega lá no ponto, ele está devendo 200 mil, não sabe nem como que aconteceu, né? Qual a mensagem do Enivaldo, o contador da comunidade brasileira, que você gostaria de deixar aqui para que a gente, né, para que a gente se torne uma comunidade mais inteligente com relação ao nosso planejamento fiscal, com relação ao que... Né, porque o brasileiro, de uma forma geral, ele é empreendedor. A gente vê muita gente empreendendo, a gente vê, né, muita gente querendo avançar e avança. Mas qual a mensagem do especialista em impostos para essa pessoa que está empreendendo? A minha mensagem final seria o seguinte: você não está sozinho. Procure profissionais, não só na minha área, mas em outras áreas, que possam te ajudar. Nós temos que entender que, como comunidade, nós estamos aqui prontos a ajudar uns aos outros. Nós precisamos entender que existe coisas que você pode fazer. Por exemplo, a sua profissão, seja 100% voltado para a sua profissão, se dedique naquilo. Mas aquelas coisas que não são da sua área, deixe outro profissional ajudar você. Se você tem problemas com imposto de renda, se você tem dúvidas com relação à sua contabilidade, como estabelecer a sua empresa, como abrir a sua empresa, entre em contato comigo, eu estou aqui pronto para ajudar essa comunidade. E nós temos o interesse de ver pessoas, principalmente os nossos conterrâneos,
progredindo aqui nesta terra. A coisa que me dói no coração é ver pessoas, às vezes, tendo problemas com o fisco americano por coisinhas simples, simplesmente porque não teve, talvez, a atenção de procurar alguém para ajudá-lo. É natural você não saber de tudo. Não queira saber de tudo. Saiba sobre a sua profissão. A profissão de outras coisas, por exemplo, coisas legais, coisas tributárias, coisas que têm a ver com essa burocracia. Nós estamos aqui para você, nós estamos aqui para te ajudar a resolver essas coisas. Não faça tudo sozinho. Deixa que a gente faz isso para você. Muito bom. Dicas preciosas e, como eu disse aqui, a gente já vai ficar pré-agendado aqui para você tratar desse assunto depois do dia 15, quando você tiver todas as respostas. Por favor, se você aceitar o convite, volte aqui para a gente falar só desse assunto, porque eu tenho certeza que é de muito interesse para as pessoas que estão nos assistindo, para ter assim, um direcionamento do que fazer. Enivaldo, muito obrigado por ter vindo aqui. Foi um prazer. Prazer enorme. E para vocês que nos acompanham aí, espere por essa próxima novidade, quando o Enivaldo voltar aqui. E siga-nos nas redes sociais, YouTube, TikTok, Instagram. Inscreva-se, dá o joinha, ativa o sininho para receber conteúdos relevantes. Muito obrigado e até a próxima. Mais uma vez, para a nossa comunidade do WhatsApp, nós estaremos trazendo mais vídeos relevantes e siga-nos aí e espere pelos nossos anúncios. Você será avisado de mais aqui, né? Você nos siga para que você possa dar a sua opinião, fale aí como está indo, o que você gostaria de ver, quem a gente poderia trazer, assuntos que você gostaria que a gente trouxesse para essa mesa aqui. Muito obrigado mais uma vez e até a próxima. Então, pessoal, se você precisa saber mais sobre imposto de renda, se você precisa saber mais sobre a tua empresa, quer saber como fazer planejamento financeiro, entre em contato conosco. Nós estamos aqui prontos para ajudar você a tocar o seu negócio da melhor maneira aqui nos Estados Unidos. Estamos aqui, você pode nos seguir nos nossos canais no YouTube, no Instagram, no TikTok, ok? E estamos sempre dispostos e atualizados a fazer com que o seu negócio aumente ainda mais. Nós confiamos em você, sabemos que você tem potencial e com a nossa ajuda você vai muito além.